A usina de Três Gargantas na China é uma impressionante obra de engenharia que cativa a imaginação e desperta a curiosidade de todos aqueles que a contemplam. Sua grandiosidade e complexidade a tornam um marco na história da engenharia e um dos projetos de construção mais ambiciosos já empreendidos pela humanidade. Localizada às margens do majestoso rio Yangtze, a usina de Três Gargantas se estende por 2.335 metros de comprimento e ergue-se a uma altura imponente de 181 metros. Seu volume de água é simplesmente avassalador, chegando a incríveis 39,3 bilhões de metros cúbicos, o que equivale a 15,7 milhões de piscinas olímpicas. Esses números colossais refletem a magnitude dessa construção. No entanto, o que torna essa usina ainda mais fascinante são as alegações de que sua construção teve um impacto nas características da Terra. De acordo com estudos conduzidos por geólogos e cientistas, ao encher o gigantesco reservatório, a massa de água deslocou-se do eixo de rotação da Terra, o que resultou em um aumento no momento de inércia do planeta. Isso, por sua vez, significa que a Terra precisaria de um pouco mais de tempo para realizar uma rotação completa em torno de seu próprio eixo, semelhante ao movimento de um patinador que gira mais lentamente quando estende os braços. No entanto, é importante ressaltar que essas mudanças são mínimas e quase imperceptíveis para a maioria de nós, tendo um impacto de apenas 0,06 microsegundos no comprimento do dia. Mas e se algo catastrófico acontecesse na barragem de Três Gargantas? A magnitude dessa usina e a quantidade imensa de água armazenada em seu reservatório geram preocupações legítimas sobre os riscos envolvidos. Imagine o cenário assustador de um colapso nessa colossal estrutura. Uma onda monumental desceria pelo rio Yangtze, o terceiro maior rio do mundo, devastando tudo em seu caminho. Cidades, vilas, prédios, pontes, estradas, ferrovias, usinas, portos e inúmeras outras estruturas localizadas ao longo do rio seriam varridos por essa força impressionante da natureza. As principais cidades afetadas, incluindo Jinzhou, Xiao, Nanjing e Xangai, têm uma população combinada de mais de 150 milhões de habitantes. Além de serem centros econômicos, industriais, comerciais e culturais vitais para a China, elas também seriam as mais impactadas. As consequências seriam avassaladoras, com milhões de vidas em risco, propriedades destruídas e uma catástrofe humanitária de proporções gigantescas. No entanto, é fundamental destacar que os riscos associados a problemas estruturais na barragem de Três Gargantas são considerados mínimos pelos engenheiros responsáveis por sua manutenção. As variações na rotação da Terra causadas por essa estrutura são quase imperceptíveis, muito menores do que as flutuações naturais provocadas por fatores como marés, ventos, terremotos e a atração gravitacional da Lua e do Sol. Portanto, as preocupações em relação às consequências na rotação da Terra são insignificantes quando comparadas ao potencial risco de um colapso na barragem. A segurança de represas e barragens, juntamente com regulamentações rigorosas e práticas de manutenção eficazes, é de extrema importância. A história nos mostra exemplos trágicos, como os desastres das barragens de Banqiao, Mariana e Brumadinho, que causaram perdas de vidas, danos ambientais irreparáveis e impactos de longo prazo nas comunidades afetadas. É essencial aprender com esses trágicos eventos e continuar aprimorando as práticas de engenharia e gestão para garantir a segurança de tais estruturas monumentais, preservar o meio ambiente e proteger as vidas das pessoas que vivem nas áreas afetadas por esses projetos ambiciosos. A grandiosidade da usina de Três Gargantas, suas implicações na rotação da Terra e o potencial risco de desastres nos fazem refletir sobre os desafios enfrentados pela humanidade na busca por fontes de energia seguras e sustentáveis. A história da usina de Três Gargantas é uma narrativa que transcende a mera engenharia, pois ecoa ao longo do tempo, ecoando as realizações audaciosas da humanidade e nos desafia a contemplar os limites do que podemos realizar. À medida que exploramos mais a fundo essa maravilha moderna, emergem mais camadas de complexidade e significado. A construção da usina de Três Gargantas não foi apenas um feito monumental de engenharia, mas um testemunho da engenhosidade humana, do desejo de aproveitar os recursos naturais em escala épica e da busca por soluções para os desafios que a Mãe Natureza nos apresenta. Ela desencadeou debates acalorados sobre as compensações necessárias para tal empreendimento.
A inundação de vastas áreas de terra, incluindo cidades históricas, levantou questões cruciais sobre o deslocamento de comunidades e a preservação do patrimônio cultural. Além disso, a usina de Três Gargantas se tornou uma referência em termos de abastecimento de energia limpa e renovável. Suas 32 turbinas geradoras, com capacidade impressionante de 22.500 megawatts, são um símbolo de como a engenharia pode servir ao bem-estar humano, fornecendo eletricidade para milhões de pessoas e impulsionando o desenvolvimento econômico. Contudo, a sombra de um possível colapso da barragem de Três Gargantas paira sobre essa maravilha da engenharia. A hipotética ruptura dessa colossal estrutura é um cenário de pesadelo que nos faz refletir sobre a necessidade premente de priorizar a segurança em todas as fases de construção e manutenção de tais megaprojetos. A lição aprendida com tragédias passadas, como os desastres das barragens de Banquial, Mariana e Brumadinho, é clara, e a segurança de represas e barragens é uma preocupação que não pode ser subestimada. No que diz respeito às alegações de que a construção da usina de Três Gargantas afetou a rotação da Terra, elas adicionam uma camada fascinante ao relato. A noção de que a ação humana pode ter impactos mínimos, mas mensuráveis, em nosso planeta abre uma porta para discussões sobre nosso relacionamento com o ambiente e as implicações de nossas ações em escala global. Em resumo, a usina de Três Gargantas é muito mais do que uma estrutura de concreto e aço, é um símbolo da ambição humana, da capacidade de controlar os elementos naturais e do dilema constante entre o progresso e a preservação. À medida que a humanidade avança em busca de fontes de energia seguras e sustentáveis, a história dessa maravilha da engenharia e seus desafios subjacentes continuam a nos inspirar e nos lembrar da necessidade de equilibrar a inovação com a responsabilidade.